Olá, eu sou Augusto César e esse é o programa Por Dentro da Política. Dividindo a mesa comigo, hoje, especialmente, o deputado federal Onyx Lorenzoni, ex-ministro de várias pastas do governo Bolsonaro e também pré-candidato a governador do nosso estado, e o vereador Júlio Lamin. Hoje nós temos um programa especial e também o nosso último programa antes do recesso devido à lei eleitoral. Tanto eu, que sou pré-candidato a deputado federal, como o Júlio Lamin, que é pré-candidato a deputado estadual, temos que nos afastar, então o programa vai ao ar só até o dia 30. Então queremos depois voltar com vocês. E nada mais especial do que ter aqui o nosso amigo Onyx Lorenzoni, que é pré-candidato, repito, a deputado federal. A governador, desculpe. Né? Mas antes da gente começar a fazer uns questionamentos ao Onyx e também deixar aqui o espaço livre para ele falar um pouco para toda a comunidade Rio Grande aqui que assistem a TV Mar há 24 anos no ar, com as palavras do Júlio Lamin. Eu quero agradecer sempre a nossa audiência aqui da Rede Cidade, que já são anos fazendo o programa e sempre foi muito carinhosa. E hoje, eu acredito que pode ser o programa mais especial que nós tivemos, Augusto, nessa parceria aqui, porque estamos recebendo aqui um deputado federal de peso, de renome conhecido no estado do Rio Grande do Sul, uma liderança indiscutível, mas também pré-candidato a governador. Então vamos passar a palavra ao nosso ministro Onyx e agradecer a vinda dele, se dispondo a estar aqui junto à comunidade de Rio Grande para conhecer aqui os nossos anseios, os nossos problemas, conversar com a nossa comunidade, até para preparar o plano de governo, etc., que nós sabemos, ministro. Bom, primeiro dizer, Augusto e Júlio, da minha alegria de estar aqui, né, no Rio Grande mais uma vez. Aqui tem muitos amigos, né, e a gente vem desenvolvendo um programa que se chama Ouvindo o Rio Grande, exatamente para a gente entender, né, as oportunidades, as ameaças, onde é que estão, né, os gargalos de cada região ou cidade do estado do Rio Grande do Sul. A gente olha para os nossos vizinhos catarinenses e paranaenses e descobre que na última década eles homogeneizaram o desenvolvimento deles. Eles têm um equilíbrio entre as diversas regiões que a gente não encontra aqui. Nós temos ilhas no Rio Grande do Sul de grande desenvolvimento, onde lá as oportunidades de emprego sobram, o que falta é a qualificação, né? Eles já estão num outro estágio. Nós temos, por outro lado, regiões muito carentes na geração de emprego e renda, e outras ainda que estão se deprimindo, na medida em que a gente verifica, e nós vimos isso na última semana, na última região que a gente foi, um crescimento vegetativo. Tem 30 cidades da região e 26 ou 27 crescem negativamente. Então, quem são esses não nascidos, né, ou que vão embora? São os filhos que não veem oportunidade, né, naquela região, naquela localidade e partem buscar um novo espaço. Né? Então, poder responder a isso é algo importante. Né? Rio Grande é uma das principais cidades do Rio Grande do Sul, né? Está na nossa história desde sempre. Né? Por aqui, né, que começou o Rio Grande do Sul, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Com a configuração que nós temos hoje, né? Aqui teve um papel histórico fundamental, né? em toda a história do nosso estado, e é claro que precisa sim, né? Uma cidade tem potencial, precisa ter um olhar muito cuidadoso para essa região aqui, que tem potencial turístico, né? Que a gente sabe. Aqui tem o Porto, né, que tem um potencial extraordinário, que poderia, inclusive, ganhar ainda novos contornos, por exemplo, numa integração com o Uruguai. Né? Seria mais rápido, mais barato, uma parte da produção uruguaia sair por aqui, não subir, né, para Montevidéu. Então, nós temos sim um olhar atento e muitas possibilidades, né? Mas isso eu vou poder falar mais abertamente depois do dia 22 de julho, quando eu for então candidato oficial, né? Como determina a lei. Ministro, o senhor tá procurando os problemas, então eu vou adiantar esse levantamento que você está falando do seu plano de governo. Hoje o Rio Grande tem vários problemas, mas os dois principais que saltam os olhos, que preocupa toda a população, primeiro é saúde e segurança. Saúde, eu explico para o senhor, o Complexo Santa Casa é o segundo maior complexo hospitalar do Rio Grande do Sul. Depois o senhor pode confirmar isso. E para o senhor ter uma ideia, ontem ele entrou em recuperação judicial, depois que já acumula uma dívida de mais de 300 milhões de reais,
está entrando em recuperação judicial. E esse complexo hospitalar Santa Casa não atende só Rio Grande. Se eu ter uma ideia, ele atende a 23 municípios da região sul. Então, se eu imagino o que está acontecendo na cabeça de 23 prefeitos e da população de 23 cidades, que o seu hospital, o seu recurso inicial referência, né? É a cidade de Rio Grande e está em recuperação judicial e todo mundo fala em fechar. E Rio Grande já tem um trauma que há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, nossos vizinhos aqui, fechou aqui do lado a beneficência portuguesa. Então esse é o primeiro, para o senhor colocar aí na sua pauta, a saúde de Rio Grande está no vermelho, está na UTI. Segundo, a segurança pública. Rio Grande hoje é a segunda cidade mais violenta do Rio Grande do Sul, só perde para Porto Alegre. Aliás, não sei se está perdendo para Porto Alegre, claro que em termos de proporcional à população não. Nós já estamos com 64 assassinatos. Mortes violentas. Mortes violentas, 64 mortes violentas em 2022. Se o senhor tem uma ideia, Pelotas tem quase o dobro da nossa população, nós temos aqui cerca de 215 mil habitantes, Pelotas tem 360, 370 mil, quer dizer, quase o dobro da nossa população, Pelotas só registra 7 assassinatos. Então, só para parar por aí, saúde e segurança, para você ver qual é a situação de Rio Grande, está super na UTI, super no vermelho, então já fica um dado aí para o senhor. Bom, qualquer governo que se estabeleça, ele tem que, na minha visão como liberal, né, cuidar daquelas questões que são básicas e fundamentais. E segurança é indissociável, né, do exercício da liberdade das pessoas. Então, a gente vai ter um olhar muito atento para isso, né? A ideia é fazer com que o Rio Grande do Sul se transforme no estado mais seguro para as pessoas, né, do Brasil. Então, teremos que fazer bons investimentos aí, né? Reestruturar a própria Brigada Militar, né? A Polícia Civil, agora temos a Polícia Penal, vamos avançar aí para a Polícia Científica, né? Com os nossos peritos, ou seja, ter um sistema de segurança que seja funcional, eficiente e que as pessoas saibam que funciona e o bandido tenha a sua vida complicada, né? O bandido tem que saber que no Rio Grande do Sul vai ser muito ruim para os negócios dele, né? Então ele se muda daqui, né? Porque aqui a gente quer dar tranquilidade e segurança para as nossas famílias. E por outro lado, a questão da saúde é complexa, nós temos um sistema que é tripartite, né? Que a União faz financiamento, os acordos são montados pelo Estado e pelos municípios, mas não há nenhuma dúvida, por exemplo, e eu não sei quanto isso impacta na vida da Santa Casa aqui de Rio Grande, esse débito que o governo estadual tem por conta do IP é de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Né? Acho que um pedaço desse débito deve estar diretamente ligado aqui à Santa Casa de Rio Grande. Então, poder recuperar, né, a parte de saúde do IP é algo fundamental, né? Teve uma audiência recente na Assembleia Legislativa, o governo do Estado não mandou nenhum representante, né? Mas eu acho uma coisa muito curiosa, né? Está sobrando dinheiro, é o governo que colocou as contas em dia, se deu o luxo de doar 500 milhões para o governo federal para fazer obra, porque não tinha projeto, e está devendo 1 bi e 400 para os hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul, porque se a gente tirar os filantrópicos, onde se inclui aí a Santa Casa de Rio Grande, eles atendem quase 80% do SUS. É quem move o SUS. Como é que faz? Né? Então, esta é sim uma área que precisa ter muita atenção e tem que estar na prioridade absoluta. Não adianta tu resolver outras coisas se tu não tem condição de dar um bom atendimento à saúde, se tu não tem condição de garantir a segurança das pessoas, até porque estas áreas a Constituição manda que são prioritárias e função princípio do Estado. Então, ou faz direito ou não faz, né? O ministro, primeiro também quero registrar aqui e agradecer o trabalho do deputado Rodrigo Lorenzoni, que eu sei que está à frente aí dessa questão do IP, até acompanho nas redes sociais, o IP inclusive não foi nessa audiência pública, então aí é um dado ruim que a gente teve. Um abraço ao meu amigo Rodrigo Lorenzoni, filho do nosso ministro. Mas, ministro, quem está te vendo na TV agora sabe, ou quem acompanha mais de perto, que esse governo federal tem muito da sua digital. O senhor foi um batalhador, um trabalhador, passou por várias pastas. E eu ia te fazer uma pergunta que eu estava vendo até uma postagem esses dias, de que esse governo enfrentou
a maior pandemia da história, enfrentou crise hídrica, enfrentou uma guerra maior desde a Segunda Guerra Mundial, enfrentou o problema também ambiental, que a gente sabe que teve lá no início. É um governo que passou por diversas dificuldades e com grande parcela da sociedade querendo quando pior, melhor, né? Na época, principalmente da pandemia, do fecha tudo, querendo realmente enforcar o brasileiro. Mas o governo ainda teve muito avanço. Então eu acho que é importante a gente dar um espaço para você passar a sua experiência, o que você acha que esse governo está deixando de legado, que com certeza você tem muito orgulho do trabalho que tu realizou frente ao governo federal. Bom, Júlio, isso dá para a gente fazer uma palestra umas 2 horas, mas vamos tentar fazer aqui uma síntese, né, o mais breve possível. Bom, primeiro é um governo disruptivo no seu conceito original, né? O Brasil, durante 40 anos, era presidencialismo de coalizão baseado no loteamento de cargo e na corrupção, né? O método que se inicia lá com Sarney, passa por Fernando Henrique passa por Collor, Fernando Henrique e chega no PT de Lula e Dilma. A corrupção era um instrumento de governabilidade, né? Então isso se explica o mensalão logo no início, né? Tu vê, o governo iniciou em 2003 e o mensalão explode em 2005, quer dizer, 2 anos de governo, né? Nem 2 anos, 1 ano e meio para ser preciso. Porque estoura em junho, julho de 2005, né? Então 1 ano e meio de governo. E é aquele horror, né? Eu dei uma entrevista em março para um conjunto de jornalistas, de órgãos de imprensa, uma coletiva, porque eu havia sido o encarregado das normas de combate à corrupção da CPI dos Correios, e aí me perguntaram se o mensalão era o maior escândalo de corrupção que o Brasil já tinha. Eu disse, olha, eu acho que o mensalão é coisa de trombadinha. E ficaram me olhando, como assim? É coisa pequena. Sim, mas onde é que está a corrupção grande? Eu disse, na Petrobras. Eu disse isso em abril de 2006. Foi explodir 8 anos depois, né, 2015. Eu disse, o dia que abrirem a caixa preta da Petrobras, nós vamos ver o que acontece no Brasil, né? E o senhor sabe onde começou a Lava Jato? Em Rio Grande. Aqui na construção aqui de plataformas, né? Das plataformas. Aí era suas denúncias começaram 7 Brasil. Só ver como o Rio Grande está traumatizado com isso. E o que aconteceu, né? Então aí veio o episódio do Petrolão, que aí expôs as vísceras, né, do que era feito no Brasil. A justificativa era um projeto de poder socialista para fazer a pátria grande na América Latina, né? Bom, mas com isso também muita gente roubou e enriqueceu, né? Aí tem o caso do ex aí, que todo mundo sabe o que aconteceu, né? Tem milhares de depoimentos, condenações por unanimidade em várias cortes, né? E aí numa manobra ideológica / jurídica, né, fizeram a troca de CEP da vara, né? E é um negócio muito maluco, né? Porque o Brasil criou no final dos anos 90, início dos anos 2000, a 13ª vara de Curitiba foi criada como vara especializada a lavagem de dinheiro. E até hoje é a única existente no Brasil. Então, a vara especializada em lavagem de dinheiro não tinha habilitação para cuidar de lavagem de dinheiro. Só o faquinho, né? Mas, ministro, aproveitando essa deixa, que eu também não quero segurar muito o senhor, que o senhor tem outros compromissos. Mas, como o senhor falou, você vê com o Rio Grande também, como o povo rio-grandino está traumatizado. Aqui nasceu a Lava Jato, fruto do Eldorado criado. Para o senhor ter uma ideia, eu, na época, comandava aqui o 6º GAC, e as pessoas no Brasil todo falavam o seguinte: vou para Rio Grande porque lá vão se ganhar dinheiro. Falava-se que em 10 anos a população de Rio Grande ia dobrar de 200 mil para 400 mil. Era o Eldorado do Brasil. E a gente vê que foi tudo montado já num esquema para desvio de dinheiro. Mas não foi só o PT. Há poucos dias, a questão de 10, 15 dias, estourou aí nas redes sociais uma denúncia, e que até agora não foi desfeita, de uma verdadeira farra de cargos e salários no nosso porto que pertence ao Estado. Então, essa pergunta... Que virou empresa, e essa empresa eles criaram justificativas de criou mais de 50 C6, então... E salários, uma farra, uma verdadeira farra. Então, o senhor, se ganhar o governo, né, será aí o dono do porto. Aí eu peço ao senhor uma atenção especial para o porto e até pergunto, não está chegando a hora da gente privatizar esse porto para evitar que novas farras como essas aconteçam?
Bom, a minha visão sobre esse tipo de área de atuação econômica, eu acho que o privado funciona muito melhor do que o público, né? Isso, eu tenho consolidado isso, né? E eu não vejo nenhum problema de caminhar para uma futura privatização. E sobre o Porto agora não está na mão do PT e a farra continua, né? A tentação é muito grande. Então a gente tem que tirar as razões, né? Então é o que nós fizemos no governo do presidente Bolsonaro. Nós fomos diminuindo o nível hierárquico, diminuindo o número de ministérios, nós fomos digitalizando o governo, trabalhando com o conceito de transparência, né? Então essas coisas, elas fazem a diferença. É como a gente abriu aqui. Nós sabíamos que era um governo disruptivo, que nós tínhamos que mudar uma conduta, né, que foi mudada. O parlamento levou 2 anos para entender, mas entendeu, né? Tem outra área da tripartição dos poderes da democracia, né, que lamentavelmente é o Supremo Tribunal Federal, que não entendeu nada do que está acontecendo no Brasil e não aceita, mas é por motivos ideológicos, né? Mas nós temos que olhar o seguinte: a maior pandemia da história da humanidade nos últimos 100 anos, guerra, né? O mundo passando por muita turbulência, né? E nós temos o quê? Nós temos um país que, recebe 22 mil UTIs do governo Lula, do governo Dilma Temer, e em janeiro de 2019. Em dezembro de 2020 tem 42 mil UTIs. O que mais recuperou pessoas no mundo, 25 milhões de pessoas curadas do Covid. Quando começa a vacinar, o Brasil, como todo mundo, em janeiro de 21 é 0 vacina. Em outubro de 21 é o país ocidental que mais vacinou a sua população. E hoje o Brasil é imbatível em qualquer relação que se faça com cobertura vacinal para o Covid. E tudo isso mantendo princípios da liberdade. Vai quem quer, escolhe quem quer. E qual é o prefeito? O governador comprou uma dose de vacina? Nenhum. Todas as doses de vacina, 600 milhões de doses, foi o senhor Jair Messias Bolsonaro. Eu disse isso para o UOL, na sabatina que me fizeram. Que falaram que ele era genocida. Os genocidas são vocês. Porque a ciência avança pela experimentação. Quando se falou no Brasil de tratamento precoce, se falava de um tratamento experimental, dentro do âmbito da escolha médica. Como é que tu vai dizer que isso não funciona? Hoje se sabe que o lockdown defendido pela Folha, defendido aqui pela RBS, defendido pelo Sistema Globo, pela Veja, pelo Estadão, esses organismos de imprensa que se voltaram contra o presidente, hoje a Johns Hopkins University mostra cientificamente, randomicamente, estatisticamente, como queriam, que o lockdown serviu para nada. Serviu para 2 coisas: espalhar vírus e destruir a economia. Como foi destruído aqui. Eu tenho certeza, ministro, pelo que a gente conhece desse papel dessa mídia militante, que se o presidente defendesse o lockdown, eles seriam contrários. Não. Agora, a ideia era ser contrário ao presidente. Nós estamos no programa, quero deixar também o Júlio, eu quero encerrar minha participação, mas muita gente me pergunta assim: poxa, coronel, por que o senhor é pré-candidato a deputado federal? E eu queria a opinião do senhor. Eu digo o seguinte: tudo que o senhor está falando, como o senhor falou no início, ainda é o começo. Eu tenho certeza, ministro, que na próxima legislatura, no Congresso Nacional principalmente, temas virão como o aborto, como a discriminação das drogas, como a ideologia de gênero nas escolas. O outro lado já está se preparando para isso e tem seus aliados. O STF é aliado deles nessas pautas. E se nós não tivermos um time lá forte, coeso, para brigar, muito mal ainda será feito no Brasil. Então, essas seriam minhas últimas palavras, até justificando por que eu também sou pré-candidato a deputado federal, né? E queria essa opinião final do senhor. A partir do ano que vem, eu creio que o Brasil sofrerá muito mais ainda se nós não combatermos essa orla que vem, né? essa horda que eu falo, né? Augusto, se hoje, nesse programa que eu sempre falo muito, hoje eu falei pouco, e a minha deixa final para o nosso ministro, que eu queria ouvir dele, qual é o orgulho de um homem em governar o estado do Rio Grande do Sul, para deixar essa mensagem aí para os nossos ouvintes, ministro. Bom, primeiro, acho que essa não é uma eleição comum, que vai ser disputada a partir agora do dia 5, 6, 7, 8 de agosto, quando todos nós teremos os nossos registros pela Justiça Eleitoral. Ela não é uma eleição comum, ela é o bem contra o mal. Acho que a gente tem que ter clareza disso, né? Nós temos aí
um conjunto de ideias que nós expressamos, que falam de respeito ao direito de propriedade, à liberdade, né, que nós sintetizamos aí em Deus, família, pátria e liberdade, que é vital, né, para a continuidade do Brasil no bom rumo, né? O Brasil é olhado pelo mundo todo, não é à toa. Terça-feira eu estava lá no Itamaraty, junto com o diretor-presidente da OCDE, para fazer o quê? Né, para confirmar o convite ao Brasil para acelerar o seu processo de ascensão à OCDE. O Brasil já, quando nós entramos no governo, tinha 40 ou 50 acreditações. Hoje o Brasil tem mais de 160. Ou seja, eu tive a honra de montar a secretaria na Casa Civil, no centro de governo, no padrão da OCDE, que cuidou da agilização de todas essas acreditações. Para quê? Para que o Brasil esteja junto às 36 maiores economias do mundo. Por que isso é importante? Porque lá fala de governo transparente, lá fala de governo que atende o cidadão, lá fala de governo que respeita a sua população, lá fala de governo que permite o desenvolvimento econômico, o bom cenário de negócio. Por que isso é importante? Porque isso é a vida. Né? E países que têm isso são países que prosperam, independente se tem riqueza mineral. A gente nunca pode esquecer que a Venezuela, aqui do lado, porque escolheu o mal, sim, é o país que tem mais petróleo que todos os árabes somados. Terceiro, e aí, você viu o que para eles? Terceiro maior produtor de petróleo do mundo é a população passando fome, literalmente. Não, primeiro disputaram comida com os cães, depois comeram os cães. Hoje não tem nem cães, nem comida. O senhor está citando um exemplo que eu sempre cito para todo mundo. O que uma escolha errada faz? Uma escolha errada é uma tragédia, né? Então, nós aqui queremos poder trazer para o Rio Grande do Sul esses princípios, esses valores que nós conseguimos transformar o Brasil, né? Dos quais eu me orgulho muito. Um presidente tem senso de missão, que é o presidente Jair Bolsonaro, venceu a morte, venceu uma série de agressões, né? É um homem temente a Deus, que defende os princípios fundamentais da sociedade livre, que é o direito de propriedade e a liberdade do cidadão, né? E que bom, ele tinha lá uma opinião, mas ele trouxe ao Brasil a condição de que cada cidadão brasileiro ou cidadã brasileira escolhesse o caminho que queria seguir. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Os 3 pilares do programa de governo, que era o caminho para a prosperidade, era constitucional. Ele não se afastou 1 milímetro da Constituição. Quem se afastou foram os outros poderes. Ele nunca. Eficiente. O governo do presidente Bolsonaro é eficiente. Então aí os resultados para quem quiser ver. Os programas sociais são programas de ascensão social. Diferente de antes, que era um empossamento para pescar voto. É diferente. O programa de ascensão social de alguém que está num programa como o Auxílio Brasil, eu ajudei a escrever isso quando passei lá pela cidadania, ele é respeitar a dignidade da pessoa. Não tem problema nenhum tu ser pobre, ter vulnerabilidade, estar numa dificuldade, precisar do apoio do governo, mas aquilo é uma passagem, aquilo não é empossamento. Hoje as pessoas podem ser para trabalhar com carteira assinada, não perde o programa, não perde seus benefícios. Se é uma mãe que não tem creche pública no município, ela recebe R$250 para ir atrás de uma vaga para o filho. Isso é respeitar as pessoas, isso é valorizar as pessoas. Tá? Então, são esse tipo de transformações que a gente fez, continua fazendo, e o fato também de desamarrar a economia brasileira. O Augusto César falou corretamente. Nós vamos discutir reforma tributária no próximo governo. E é fundamental para desamarrar o Brasil e, como a gente brinca, a baleia voar. A baleia brasileira foi chafurdada na lama lá na época do PT. A gente teve um trabalho danado para puxar lá debaixo do mar, limpar ela, arrumar ela. Quando ela ia voar, veio a pandemia. Pelo contrário, o Lula fala em desfazer o que o Bolsonaro está fazendo. E aí o que aconteceu? Mesmo com pandemia, os resultados da nossa baleiazinha são espetaculares, né? O ano de 23 e o ano de 24 serão anos de grandes obras no Brasil. Por quê? Nós captamos, eu tive essa responsabilidade. Fui a pessoa que coordenou o programa de parceria de investimentos em 2019. Nós arrecadamos lá 450 bilhões de reais de investimento privado, nacional e internacional, tudo em infraestrutura. Como são coisas de longa maturação, eles vão entrar em obras agora. 23 e 24, o Brasil é um canteiro de obra sem dinheiro público, só com dinheiro privado. Então, são coisas que foram conquistadas, tem pessoas que vão estar empregadas, vão estar trabalhando, que nem sonham de como é que isso começou.
mas foi esse senso de missão e de transformação da vida do Brasil, dos brasileiros e brasileiras. E eu não tenho nenhuma dúvida, nós vamos manter isso no bom rumo, o Brasil vai continuar verde e amarelo, e nós vamos fazer com que o Rio Grande do Sul se emparcere para o Brasil para crescer. Certo. Júlio, o último apelo ao ministro, para terminar o programa, que ele não esqueça aí da ponte entre Rio Grande e São José do Norte ou da travessia a seco para deslanchar a nossa região. Ministro, foi um prazer receber o senhor no programa e aviso aí toda a nossa comunidade, nós estamos aí no ar também há mais de 10 anos, acho que 13, 14 anos com o nosso programa, que esse é o nosso último programa, meu aqui do Júlio Lamin, que vamos entrar no recesso. A gente volta depois das eleições, se Deus assim desejar. A lei impede que a gente continue no ar. Então, é um grande prazer ter estado com todos vocês. Um forte abraço e até depois das eleições, se Deus assim desejar.